Olá, estamos começando mais um Farofa Crítica, um programa onde pensar é o nosso principal ingrediente. A cada programa, intelectuais, ativistas, artistas e outros arteiros comentam sobre temas contemporâneos. Farofa Crítica é uma produção do CELAC em parceria com o Departamento de Jornalismo e Editoração da ECA USP e apoio do Instituto de Estudos Avançados, o IEA da USP, e também parceria com a revista Fórum. Acesse o nosso canal youtube.com/farofacrítica, inscreva-se e clique no sininho para receber notificações de novos programas. Acesse também nossa página no Facebook. E não esqueça, toda terça-feira o Farofa Crítica aperitivo com comentários curtos sobre temas atuais. E às quintas-feiras, a partir do meio-dia, o Farofa Crítica Entrevista. Divulgue entre seus amigos e familiares. E o Farofa Crítica de hoje recebe Tâmara Pacheco, especialista em gestão de projetos culturais pelo CELAC, mestra, na verdade, né? Em mudança social e participação política, estudiosa das culturas populares brasileiras. Tâmara, obrigado por ter aceito o nosso convite, né? E você fez uma pesquisa sobre as mulheres no Batuque de Umbigada, né? Fala um pouquinho dessa pesquisa que você fez, o que é o Batuque de Umbigada primeiro, né? Sim. E o que você estudou aí das mulheres nesse batuque? Agradeço o convite, professor Denis. Eu fico muito feliz de estar falando sobre a minha pesquisa. Então, a pesquisa surgiu da minha experiência com o Grupo Cachoeira, que tem uma pesquisa também sobre as práticas de batuque que vai além só do Batuque de Umbigada, passa pelo jongo, passa pela congada, principalmente as manifestações de matriz banto. E aí, dessa experiência com as comunidades de batuque, a que mais me tocou foi o Batuque de Umbigada e principalmente a participação das mulheres negras mais velhas, porque todas essas manifestações do batuque, os guardiões são os pretos e pretas velhas, as pessoas mais velhas, né, das comunidades, os guardiões da tradição. Uhum. Então, assim, e aí me interessou entender como é que se dá esse olhar, essa visão de mundo da cultura negra, principalmente também que se coloca dentro da cultura paulista, né, principalmente, das manifestações paulistas. O batuque é uma tradição que está muito por nossa região do Tietê ali, Isso, né? De Capivari, né? Então, Piracicaba, né? Então, como é uma cultura diaspórica, ela se desenvolve conforme a própria economia. Então, eu faço muito um diálogo da formação do Estado brasileiro. Então, ela tem essa herança do negro que foi escravizado, de matriz banto, que vem lá da região do Congo, de Angola, de Moçambique, né? E aí ele vem escravizado e aqui ele trabalha é a maior população que vem para o Estado brasileiro nesse processo de escravização e que trabalha no campo principalmente, né? Na roça, na produção do açúcar, do café, e aí com a economia se desenvolvendo no sudeste do país, essa população vem para essa região e vem para São Paulo, né? E aí desenvolve o Batuque de Umbigada. E aí o batuque ele se destaca principalmente na segunda fase da economia do café, que é um processo de pós-abolição, né? É século XIX, né? Final do século XIX. Isso, no século XIX. Então, assim, a gente vê a herança dessas famílias, dessas mulheres, principalmente com quem eu entrevistei, essa memória de um trabalho ainda na usina de açúcar, que parece que é algo distante, mas não é, né? Elas tiveram essas experiências de trabalho, trabalhavam com as mães, né, no campo, né, com a agricultura, e é lá que elas começam a vivenciar a prática do batuque. E aí elas vêm de diversos lugares. Então, o batuque ele é muito heterogêneo, né? A gente pensa que
ele é algo homogêneo, são mulheres que vêm, a dona Neside Toledo, que foi uma das minhas entrevistadas, que é a principal referência do batuque, né, conhecida como uma rainha do batuque de Umbigada, a família dela vem do Rio de Janeiro, né, uma família que tem também muita referência do carnaval, né, e trabalhou em usinas, depois trabalhou como gari, né? Aí tem a dona, e ela é de Capivari. A dona Odete, que eu entrevistei, ela é de Piracicaba, então ela tem uma experiência de trabalho e com batuque como empregada doméstica a vida inteira. A Marta Joana é nora da dona Neside, também de Capivari. Então, ela é uma mulher que é um pouco mais jovem, né, mas que desenvolve um trabalho, também trabalhou no campo, mas hoje ela desempenhou diversas atividades e hoje ela tem no quintal ela desenvolve o batuque de Umbigada na casa dela, festas, tem uma atividade cultural ali. Em Piracicaba, né? Em Capivari. Capivari, Capivari. E aí, assim, então eu queria entender um pouco mais sobre o papel dessas mulheres, além desse olhar que muitas vezes é estereotipado dentro da cultura popular, dentro de uma visão ainda muito folclórica da mulher, e entender mais a condição dela enquanto trabalhadora, num espaço de resistência e também dialogando com as ideias do pensamento feminista negro. Porque também, dessa experiência, em paralelo à experiência com o Grupo Cachoeira, eu tive uma pesquisa, uma experiência, tenho tido com o movimento negro. Então, assim, com as organizações do movimento negro, eu via que a participação do negro intelectual, né, o diálogo, o discurso do negro intelectual muitas vezes não se dava com essas experiências. Com essas experiências das pessoas de base, né? Tá, entendi. Do negro, por exemplo, até pensando no Clóvis Moura, que é o negro letrado e não letrado. Não letrado, né? O negro não letrado. Então, e ao mesmo tempo esse universo do batuque, ele me mostrou um movimento negro, uma discussão sobre o racismo, uma narrativa importante das próprias mulheres, principalmente quando a dona Neside canta, né? Ela coloca essa condição dela, é um lugar também de lamento, é um lugar de alegria, mas essa condição do machismo que também existe dentro do... Como é que elas enxergam isso, essa questão, por exemplo, essas mulheres do batuque? Como é que elas enxergam, pensam a resistência ao machismo, ao racismo que elas sofrem ou sofreram durante toda essa história? Como é que você percebe, como é que você deu para perceber isso? Que tipo de ação que elas desenvolvem? Como é que elas enxergam isso? Primeiro porque elas se sentem muito sozinhas, né? Esse sentimento da solidão. Então, assim, por mais que o batuque ele seja um lugar de acolhimento, de sociabilidade e que ele prega um igualitarismo, né? O ritual dele, a umbigada, né? A união do umbigo do elemento masculino com o feminino. Ele tem essas referências, né, que o próprio feminismo negro ele traz, mas na prática essa mulher ela tem uma dificuldade de articular isso junto com os homens, de maneira igual. Primeiro porque essas mulheres são elas vivem a nossa realidade hoje. Qual que é a realidade da mulher hoje, que também é de muitos anos, né, de séculos? Assim, do homem dela ter sido perseguido, né? Então, assim, ela não tem esse parceiro do lado dela. Então, tem esse lado da solidão, né? O homem é perseguido porque a gente tem aí o batuque também como um lugar de controle social, né? Então, assim, ele é criminalizado, ele foi criminalizado pela Igreja Católica, pelo pensamento ocidental, católico, judaico-cristão. Depois, assim, ele passa por um processo que a gente vê alguns registros na época da ditadura também de uma perseguição policial, né? Muito grande.
Então, tudo isso ele permeia a realidade dessa mulher que, assim, tem o homem negro perseguido pela polícia, né? A realidade do filho que é encarcerado, né? A gente tem histórias da realidade de uma mulher negra periférica, né? Que está na base da pirâmide social, que tem essa urgência de cuidar da família dela, dos agregados, né? Então, assim, de saber o que ela vai botar na mesa dela no dia seguinte, né? Então, ela lida muito com as urgências, né? Essa mulher. Então, é nesse sentido que eu entendi esse machismo, né? E até essas opressões que a mulher negra, em termos de raça, classe e de gênero, e também em termos de quando ela se assume enquanto batuqueira, né? Então, assim, existe um estigma muito forte com relação à mulher do batuque, dela ser vista como feiticeira, né? Então, assim, para a gente que está mais de fora, né? Para quem é acadêmico, para quem é estudante, né? E enxerga o batuque como um espaço de entretenimento, de lazer, né? Não sabe o quanto é um fator determinante para a mulher ela assumir, o que representa para ela assumir o batuque na comunidade dela, né? Entendi. E aí, nisso ela fica muito isolada, né? Então, assim, fora isso tem assim, um outro lado que tem a ver com a nossa realidade do capitalismo, de uma sociedade capitalista, que é o individualismo e a competição, né? Essa lógica do entretenimento, ela interfere na formação do batuque, né? Então, assim, existe um espírito de solidariedade, mas também existe um espírito de competição, né? Que competição que existe, você está falando assim? Num sentido de quem disputa, aparece mais, entendi. né? A disputa de visibilidade. Disputa de visibilidade, exatamente, disputa de visibilidade, né? Então, assim, quando muitas vezes hoje o batuque está associado a apresentações, né, em SESCs, em editais, então isso muitas vezes você não consegue agregar num projeto todas as pessoas da comunidade, então existe um certo ciúme, uma disputa, né? Porque ele acaba sendo institucionalizado, então... Então, algumas pessoas que se destacam, por exemplo, a dona Necide, a Marta Joana, né? Então, que tem uma articulação maior, né? Com projetos, com estudantes, com produtores culturais, acabam ficando num patamar hierárquico diferente de quem não tem tanto essa articulação. Outra maneira, a gente percebe assim, por exemplo, uma certa invisibilidade dessas culturas, né, no interior de São Paulo. Porque tem esse arquétipo do caipira, tá? Então você vai, por exemplo, eu morei muito tempo em Piracicaba. Em Piracicaba, o que eles colocam como uma grande referência cultural de Piracicaba é o cururu, né, aquele repente com viola de 12 cordas, né? E o batuque de umbigada, que também está presente lá, ele é praticamente ignorado, né? Não se fala do batuque de umbigada. Né, fala só do cururu, né? Cururu que é a grande experiência cultural popular de Piracicaba, tá? E você percebe também, né, que você circulando outras cidades do interior de São Paulo, né, parece que não existe negros no interior de São Paulo, né? São territórios de pessoas ou italianos, né, ou pessoas que são descendentes de imigrantes. Há um apagamento mesmo, né, dessa expressão cultural. Como é que você vê isso, né? Essa invisibilidade de culturas como essa, né? Batuque de Umbigada é um deles. Inclusive, nós recebemos há um tempo atrás o professor Edson Jesus, que ele fala, né, que as origens do samba de São Paulo estão justamente nessas festas populares culturais de matriz banto no interior de São Paulo, né? Batuque de Umbigada é um deles, né? Então, o samba de São Paulo ele nasce dessas expressões culturais populares do interior de São Paulo. Tá? Isso pouca gente conhece, pouca gente fala isso, né? Como é que você vê isso, né? Esse processo de visibilidade dessas culturas? Então, eu vejo que assim, hoje, com as tecnologias da internet principalmente, né, com as novas tecnologias, ela pode se democratizar um pouco mais, né? Quebrar Então, um pouco isso. Quebrou um pouco isso, a gente vê uma participação muito grande também de jovens, de uma nova geração produzindo, né, se apropriando
de outras estéticas também para falar sobre o batuque, para produzir CD, para produzir audiovisual. Mas aqui em São Paulo ou no interior de São Paulo acontece isso também? Também no interior, tá. também no interior, principalmente com a juventude. Então a juventude Tá. ela está recriando, e até assim com o espaço que os, por exemplo, o Sesc, né, ele acaba fomentando essa prática também, né? Então os editais, mas assim, isso é uma parte, só que assim, de fato a sociedade ela ela inviabiliza, né? Ela silencia essa cultura como referência para a formação dessas cidades, né? Então, assim, mas eu vejo que, assim, por exemplo, a dona Odete, que é a Mama África, ela para tudo que ela tem uma participação política dentro da cidade. Então, ela conversa com o prefeito, ela conversa com pessoas com artistas, né? Com pessoas que ela dá entrevista, ela tem um bloco da EMA que ela desfilou, então isso dá visibilidade na televisão, né? Então, assim, de certa forma, elas vão também criando trajetos que dão maior visibilidade para elas, né? Mas sabendo que existe um processo ainda de criminalização mesmo do batuque, né? E de preconceito. Como é que se dá essa criminalização do batuque hoje? Então, hoje, assim, porque é muito associado ao batuque a uma religião, né? A macumba, ao feitiço, ou inferiorizar o batuque como uma cultura, né, menor do que, por exemplo, uma arte erudita, né? Então, assim, fazer essa comparação, né? Porque isso acho que é uma herança até da própria ciência, né? Que vai selecionar alguns elementos do batuque, né? Para colocá-lo como uma dança, né? Então, assim, e que não é só isso, né? O batuque é um modo de vida, né? E aí, então ainda é um pouco difícil para as pessoas entenderem o batuque, até pra gente que é de fora, porque assim, ele tem os segredos deles, né? Então, assim, é um ritual, né, negro. E aí você, com essa experiência que você teve nessa pesquisa, né, o que ficou, assim, qual o impacto na sua forma de ver as coisas, no seu pensamento, na sua vida? Então, o batuque ele é um espaço de poder, né? De empoderamento até, assim. Empoderamento, porque, né? Porque a gente sabe que não todas as mulheres podem cantar no batuque, não todas as mulheres podem tocar tambor, né? Então, mas ao mesmo tempo a gente vê que com esse processo de conquista de direitos das mulheres hoje, a mulher também do batuque, ela conseguiu esse espaço. Então, e aí, então, o fato da gente poder cantar, da gente poder dançar, da gente poder se divertir e também expressar, né, criar, né, é um espaço de criação muito forte, né? E de você manifestar o seu lado lúdico, a sua subjetividade, você se entender até em termos de mulher, né? Em termos então, de classe social, de referência ancestral também, né? De religiosidade. Então, tudo isso o batuque me trouxe. Também, assim, a denúncia com relação ao racismo, a processos ainda que a gente precisa superar, né? E também o potencial revolucionário do batuque, assim, que hoje a gente, por conta da cultura de consumo, né? Do entretenimento que se dá em torno da visão do batuque, do lugar do entretenimento, ele é um espaço de insurgência, né? E que às vezes ele é pouco explorado, né? E que a gente poderia se entender, se aprofundar um pouco mais sobre esse lugar, para a gente pensar em formas de resistência que mais práticas em termos de comunhão, de inclusão e de igualitarismo também.
Muito bem, Tâmara. Estamos encerrando nosso programa aqui. E agora você vai para o doutorado para pensar o que agora? Ou não? Não vai? Então, pretendo ir para o doutorado e pretendo estudar o genocídio, né, da juventude. Você está participando da Rede de Resistência ao Genocídio, né? Sim. Vai falar um pouquinho dessa... Então, a Rede de Resistência ao Genocídio, ela surgiu também de uma demanda, né, da própria sociedade e foi articulada há 2 anos no Largo São Francisco com um seminário sobre juventude, Juvenicídio, né? juvenicídio e vulnerabilidade dessa juventude, com relação à vulnerabilidade dessa juventude periférica. E aí houve a participação de vários coletivos da periferia de São Paulo. E aí a gente pôde discutir essa realidade, né, e formas de luta, e aí, por conta disso, a gente tem acompanhado aí alguns casos nos territórios que tem mais, estão mais vulneráveis, né, a essa situação, acompanhar casos de mães que tiveram seus filhos executados ou sofreram processos de encarceramento, muitas vezes o que a gente tem acompanhado prisões forjadas, né? Então a gente tem um contato direto com essa realidade, tenta através da rede criar visibilidade através de parcerias com a imprensa, com esses coletivos, com essas pessoas, que estão nas regiões atuando, e, às vezes são artistas, são advogados, então a gente também tem parceria com ONGs, também aí essas denúncias são levadas ao Ministério Público, à Defensoria Pública, então a gente também protagoniza a ação dessas famílias, dessas mães e desses jovens que depois assim fazem denúncias nos seus próprios territórios. A gente mobiliza atos juntos com outros grupos, né, parceiros. Então tem sido muito importante a atuação na rede nesse sentido de denunciar o genocídio da juventude. E a Rede de Resistência, ela tem página no Face, tudo, né? Tem página no Facebook e a gente está ainda desenvolvendo um site, né? E a gente também tem um trabalho de formação, né? Nos territórios, que também é importante, formação de base. E esse material aí sobre as culturas populares no Cachoeira, tem o site do Cachoeira também? Então o Cachoeira tem o Grupo Cachoeira, tem uma página do Grupo Cachoeira, que a gente se reúne às segundas-feiras na Casa Verde, na Casa do Valente, que é um dos integrantes do grupo. E também é uma reunião aberta que quem quiser participar pode entrar em contato através do Facebook. E tem a Associação Cultural Cachoeira, que também é um braço do Grupo Cachoeira, porque já tem 20 anos, mais de 20 anos o grupo. Então só está no site, lá tem material de no site da informações, Associação Cultural Cachoeira, das eventos, produções, né, eventos, isso. Obrigado, querida. Valeu. Obrigada, Parabéns pelo trabalho. Está convidada para vir outras vezes aqui também. Obrigada. Legal? Fala mais, né? Verdade. Tem muita coisa. Farofa Crítica hoje entrevistou Tâmara Pacheco, ativista cultural, também militante contra o genocídio, da Rede de Resistência ao Genocídio, também da Rede Quilombação, que eu não falei, né? Que eu estou falando agora. Que trouxe aqui alguma experiência, sua pesquisa sobre Batuque de Umbigada, culturas populares, matriz banto e vários outros assuntos muito interessantes. Acesse o nosso canal youtube.com/farofacrítica, inscreva-se, clique no sininho para receber notificações e avise os amigos, familiares para também fortalecer a nossa rede. Também acesse a nossa página no Facebook. E para encerrar, uma frase do nosso grande Bob Marley. Um povo sem conhecimento da sua história, das suas origens e cultura é como uma árvore sem raízes.